Olá, boa noite. Que a paz esteja com todos vocês, amém? Espero que vocês tenham tido aí um dia abençoado por Cristo Jesus. E nessa tarde, aqui no início de noite, já estou passando aqui para deixar uma palavra, uma mensagem para vocês, para que vocês reflitam que todas as vezes quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, não sei vocês, mas muitas vezes eu reflito sobre muitas coisas que me aconteceram no dia. Então é um momento de, na hora que você deitar ali, você reflete nessa palavra, reflete naquilo que você vai ouvir agora, nesta noite, em nome de Jesus, amém? Mas antes da mensagem, você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, tá bom? Compartilha, deixa seu comentário, em nome de Jesus. E você que é inscrito também, faça isso também, para que o canal venha crescer. E é muito importante o like, para que o YouTube entenda que o canal está sendo visitado, que o canal, as pessoas estão assistindo o canal. Assim, o YouTuber também passa adiante o canal e mais pessoas vão ser abençoadas com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler a palavra? Está lá em Mateus capítulo 7, o verso 7 e 8. Então, Mateus 7, versos 7 e 8. Diz assim: Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Do que o Senhor está falando aqui, o Senhor Jesus? Está lá no Evangelho de Mateus. Ele está falando da oração. Ele está falando da perseverança em oração. Irmãos, um certo pregador uma vez ele disse que a oração é o que move a mão de Deus. Que a oração é o ponto fraco de Deus. Como assim? Deus tem um ponto fraco? A maneira de falar. Quer ver o que diz lá em Coríntios? Olha o que diz em Coríntios. 1 Coríntios, vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios 1:25. Olha o que diz. Olha aqui, vamos lá, para a glória de Deus, rapidinho. 1 Coríntios 1:25. Já era para estar armado aqui, né? Mas vamos lá, já está na mão. Diz assim, ó: Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Agora, olha isso aqui, ó. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Agora a parte B do versículo. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha o que ele diz. Mas fraqueza. Irmãos, eu quero falar para vocês nesse início de noite, falar para vocês que a oração, ela move a mão de Deus. A oração, vamos dizer assim, entre aspas, é uma fraqueza. É a fraqueza de Deus, mas a Bíblia diz que a fraqueza de Deus é mais forte que o homem. Quer dizer, é o que mexe com o coração de Deus. É o que Deus ali olha e vê um coração contrito e ele se agrada, ele se alegra de ver aquele coração. Quer um exemplo vivo dentro da Bíblia? Veja a oração que Manassés, o pior rei de Israel, que reinou 55 anos em Israel. Veja a oração que ele fez. A Bíblia diz que ele fez uma oração que aplacou o coração de Deus. Imagine a oração desse homem para mexer com o coração de Deus. E o rei Davi? As orações que o rei Davi fazia, que mexia com o coração de Deus. O rei Davi era um homem que caía e levantava e caía. Nós sabemos disso, que se nos dias de hoje existisse um Davi, acho que nem dentro das igrejas ficava, porque infelizmente eles botavam para correr. Porque hoje, infelizmente, as pessoas têm uma mania de perfeição, uma mania de querer ser juiz, de querer ser Deus dentro das igrejas, que acabam afastando as pessoas. Mas não é esse o assunto. O assunto é oração. Então o Senhor diz aqui para mim e para você. Para mim e para você. Olha lá. Ele diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe. O que busca encontra. E o que bate se abre. Então, eu quero falar para vocês nessa noite. Persevere na oração. Tenha uma vida diária de oração. Ore de manhã, se você puder orar à tarde, você ora. Ore à noite, antes de dormir. Essas duas orações na sua vida não pode faltar. De manhã e à noite. De manhã é quando você se levanta. E à noite quando você vai dormir. Faça isso, tenha um momento com Deus. Seja 5, 10, 15 minutos. Se você consegue ficar mais, se você pode ficar mais, tenha esse momento de oração. Porque o Senhor é promessa de Deus, Ele vai nos ouvir.
Ele vai nos ouvir, porque a oração ela vai mexer com a mão de Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Pelo que você tem passado? Abra o seu coração para o Senhor. Peça em oração. E Ele está dizendo, aquele que bate será aberto. Quer dizer, se você bateu na porta do Senhor, Ele não vai continuar com a porta fechada. Ele vai abrir. Ele diz, e ao que bate, se abre. O que é isso? Insistência. Lembra da viúva que batia na porta do juiz Inico? A Bíblia diz que ela foi ouvida, mas por quê? De tanta persistência, né? Tanto é que é uma passagem que o Senhor usa para usar de exemplo de oração, para a gente ser persistente na oração. Então persiste em oração, seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu problema, porque o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Olha o que diz aqui em Salmo 34, 18. Olha o que diz aqui a palavra. Salmo, olha lá, 34, 18. Ele diz aqui, glória a Deus, 34, 18. Olha lá, diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha lá, e salva os contritos de espíritos. Vocês estão entendendo como isso agrada o coração de Deus? Vocês estão entendendo como isso atrai Deus, chama a Deus? Então, persevere em oração. Não desista dos seus objetivos. Tenha uma vida consagrada ao Senhor. E você pode ter certeza, os seus objetivos serão alcançados. Sabe por quê? Porque a oração mexe com a mão de Deus. A oração chama a atenção de Deus. Todas as vezes que você for orar e vir aquele pensamento que vai dizer assim para você, não adianta orar, Deus não vai te ouvir. Repreenda em nome de Jesus, porque é Satanás querendo tirar a sua vitória. Como eu já citei agora há pouco, lembre-se de Manassés, o pior rei da face da terra, o pior rei de Israel, um homem que contrariou Deus em tudo, um homem que matou o profeta Isaías cerrado ao meio. E quando ele orou a Deus, olha o estado de Manassés, preso, num calabouço, jogado lá, ele lembrou do Deus do pai dele, que era o rei Ezequias, e ele orou ao Deus dos seus pais, e a oração impactou o coração de Deus. Então faça essa oração, e lembre-se, se Deus ouviu Manassés, aquele rei, que por causa dele muitas pessoas foram condenadas, muitas pessoas se desviaram do caminho do Senhor, infelizmente muitas pessoas foram condenadas ao inferno, infelizmente, por causa de seguir as doutrinas, seguir os caminhos do rei Manassés. É claro que a Bíblia diz que ele morreu convertido, que ele se arrependeu dos seus pecados, que ele tentou acertar todas as coisas que ele tinha feito de errado, mas não deu tempo. Mas ele se converteu, fez uma oração, e essa oração aplacou o coração de Deus. Então faça essa oração, aplaque o coração de Deus com uma oração com fé, uma oração a qual Deus olhe para o seu coração e diga, olha, essa oração é verdadeira, essa oração é genuína, essa oração vem do fundo da alma dele. Mas ore, porque a oração, ela move a mão de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma ótima noite em Cristo Jesus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui. E não esqueça, deixa seu like, amém? Compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve e olha, passa adiante, viu? Tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra, tem pessoas achando que para elas é o fim e uma oração pode resolver o problema delas. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Uma boa noite.